Olá pessoal, como vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, seja muito bem-vindo. O meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre como é feito o tratamento dos feocromocitomas e paragangliomas. Então nesse vídeo vamos ver quais são as abordagens utilizadas para esses tumores. Vamos falar sobre os procedimentos que devem ser realizados no pré-operatório. Vamos falar sobre as técnicas cirúrgicas e vamos falar sobre os cuidados que devemos ter no pós-operatório. E por último, vamos falar se é possível ou não usar a rádio e a quimioterapia para esses tumores. Então, se esse assunto é relevante para você, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos. Então aqui, gente, dando uma introdução aqui sobre o manejo, né, desses tumores, né. O tratamento definitivo dos feocromocitomas e paragangliomas é a excisão cirúrgica do tumor, tá. A cirurgia laparoscópica geralmente é a técnica de primeira escolha para ressecção tanto dos tumores adrenais quanto extraadrenais. Mas é muito importante nós lembrarmos que a exposição a níveis elevados de catecolaminas circulantes durante a cirurgia pode causar crises hipertensivas e arritmia, né? Que pode ocorrer mesmo quando os pacientes lá no pré-operatório eles são normotensos, ou seja, pressão arterial normal e assintomáticos. Então, por isso, todos os pacientes com esses tumores, eles devem receber tratamento clínico pré-operatório apropriado, exatamente para a gente conseguir bloquear os efeitos da catecolamina liberada e dessa forma minimizar a possibilidade de complicações operatórias e pós-operatórias, tá? As únicas exceções a essa regra, ela vai se enquadrar em pacientes com emergências endócrinas, como por exemplo em tumores necróticos, né, que leva ali a uma hipotensão severa. Então, nesse caso, não dá tempo para a gente realizar um bloqueio ali adequado, tá? E também outras emergências cirúrgicas ou tumores que secretam grande quantidade de dopamina e epinefrina. E aí a gente começa a falar sobre uma parte muito importante no manejo dos pacientes com feocromocitomas e paragangliomas, que é o pré-operatório. Então, como eu falei antes, então assim que for diagnosticado feocromocitoma ou paraganglioma, os pacientes eles devem ser colocados em medicações antihipertensivas. Então, a primeira escolha deve ser sempre um alfa-adrenérgico, tá? E aí um beta-bloqueador pode ser utilizado? Pode ser utilizado, tá? Ali para o controle pré-operatório de arritmias, taquicardia, angina, né? E por que a gente não utiliza já um beta-bloqueador já direto, né? Porque a gente precisa utilizar primeiro um alfa, né, bloqueador para depois a gente utilizar um beta-bloqueador. Porque a perda de vasodilatação induzida por beta-adrenérgicos em um paciente com vasoconstrição, induzida ali por catecolaminas sem oposição via alfa-adrenoreceptores, né? Isso pode resultar em aumento perigoso da pressão arterial e às vezes até crise hipertensiva. Então veja só, utilizar um beta bloqueador já de início, sem utilizar um alfa bloqueador, ele pode levar à hipertensão. O medicamento hipertensivo pode levar à hipertensão desse paciente. Então, por isso que os bloqueadores beta-adrenérgicos geralmente não devem ser utilizados ali sem primeiro bloquear a vasoconstrição mediada por alfa-adrenérgicos. Então a gente usa os bloqueadores alfa-adrenérgicos, como por exemplo a doxazosina, né? Como há uma grande chance que esses medicamentos eles possam causar hipotensão ortostáticas, a gente deve orientar o paciente a usar inicialmente à noite e as doses a gente vai titulando para a gente obter a normotensão desses pacientes. Também nós devemos orientar os nossos pacientes a manter um consumo adequado de água e sal, né, ali para manter o volume intravascular adequado. Isso é muito importante, gente.
Então, continuando falando sobre o pré-operatório, os bloqueadores de cálcio, eles podem ser adicionados também se o nosso objetivo, que é o controle da pressão arterial, ele não for alcançado com o uso de alfa e beta bloqueadores, né? Os bloqueadores dos canais de cálcio também podem ser utilizados ali como medicamento de primeira escolha em pacientes com normotensão, né? Pacientes com hipertensão leve, ou até mesmo que não toleram um bloqueador alfa devido à ocorrência de hipotensão. Isso geralmente a gente encontra em tumores que secretam predominantemente dopamina, né? Já os pacientes com tumores de cabeça e pescoços não secretantes, com pressão arterial normal, eles não devem ser colocados em bloqueio pré-procedimento. Então fique bastante atento em relação a isso, tá? Em alguns pacientes, a pressão arterial ela pode atingir valores muito altos, né? E essa situação a gente chama de crise hipertensiva. É uma condição que pode levar o paciente à morte ou até mesmo compromete a função vital dos órgãos, tá? Então, as crises hipertensivas acontecem devido a ali uma rápida e grande liberação de catecolaminas do tumor. Os pacientes eles podem apresentar crises hipertensivas de maneiras diferentes, então a gente tem que ficar bastante atento em relação aos sintomas, né, a relação às queixas ali do paciente, né? Alguns pacientes, por exemplo, eles podem apresentar dor de cabeça intensa, diaforese, que é a transpiração intensa, enquanto outros pacientes eles podem apresentar distúrbios visuais, palpitações, encefalopatia, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva ou até mesmo acidente vascular cerebral, né? Então, por isso, é muito importante iniciar a terapia antihipertensiva adequada de forma imediata, tá? O tratamento de uma crise hipertensiva devido a um febroncitoma, ele deve ser baseado principalmente na administração de fentolamina. Então, geralmente, esse medicamento é administrado em bolos intravenosos de 2,5 a 5 miligramas, sendo ali administrado 1 miligrama por minuto, né? E se for necessário, o tempo de meia-vida da fentolamina, ela permite que essa dose seja repetida a cada 5 minutos até que a hipertensão esteja adequadamente controlada. Também a fentolamina ela pode ser administrada por infusão contínua, tá? Então, posso administrar ali 100 miligramas de fentolamina em 500 ml de dextrose a 5% em água, tá? Ali com a taxa de infusão ajustada, né, de acordo com a pressão sanguínea do paciente durante ali a monitorização contínua da pressão arterial, tá? De forma alternativa, o controle da pressão arterial ele pode ser alcançado por uma infusão contínua de nitroprussiato de sódio, ali com a preparação semelhante à fentolamina, né? E a dose que pode ser utilizada, eu posso utilizar doses que variam de 0,5 a 10 microgramas por quilo por minuto, tá? A medicação ela deve ser interrompida se nenhum resultado, se eu não notar nenhuma diferença após 10 minutos de utilização. É muito importante sabermos que certos medicamentos eles devem ser evitados, tá, em pacientes com esse tumor. Então, fique atento em relação a isso. Nós podemos citar os antagonistas do receptor de dopamina D2, como a metoclopramida, também os hormônios peptídicos e corticosteroides, incluindo a corticotropina, o glucagon, os glicocorticoides, principalmente os glicocorticoides intravenosos, tá? Outras classes de medicamentos também são contraindicadas com esses tumores, né? Como, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, ou também antidepressivos que são inibidores da recaptação de serotonina ou norepinefrina, como, por exemplo, a duloxetina, a venlafaxina, né? Os medicamentos para obesidade, como a sibutramina, também não deve ser utilizado. E também podemos citar os medicamentos descongestionantes nasais contendo ali pseudoefedrina, que não devem ser utilizados por esses pacientes. Falando agora em relação à cirurgia e o pós-operatório, né? Então, na cirurgia, como eu disse lá no começo, a ressecção cirúrgica é o tratamento de escolha, né? Os riscos de mortalidade operatória eles estão extremamente baixos, né? Se for realizado ali por uma equipe cirúrgica experiente, né? Incluindo
um anestesiologista qualificado ali para monitorar as crises hipertensivas intraoperatórias, né? O procedimento laparoscópico é a técnica preferida. Obviamente, ela é utilizada quando é viável, né? Porque a gente tem que levar em conta também a presença de metástase, né? E com base nisso, o cirurgião ele vai decidir pela técnica laparoscópica ou a técnica aberta. Mas a cirurgia laparoscópica sempre é utilizada quando for possível, pois ela tem resultados bem semelhantes aos da cirurgia aberta e a gente sabe das vantagens também, né? Que o tempo ali de internação é menor, né? Então isso acaba facilitando. Já em relação ao pós-operatório, alguns pacientes eles podem apresentar hipotensão no período pós-operatório, que ali a gente pode corrigir com a administração de fluidos, tá? Outro problema que pode ocorrer logo após a remoção do tumor é a hipoglicemia, que a gente pode prevenir através da infusão de dextrose a 5%, iniciado ali imediatamente após a remoção do tumor e continuando por algumas horas depois, tá? A hipoglicemia pós-operatória ela é transitória, tá? Enquanto a pressão arterial baixa e a hipotensão ortostáticas, elas podem persistir por até um dia ou mais após a cirurgia, e por isso requer cuidados com a posição ali de postura, tanto sentada quanto ereta. Então, é algo que a gente pode, né, ali orientar o paciente em relação à postura já também. O prognóstico a longo prazo dos pacientes após a operação para a retirada desses tumores é bom, tá? Embora quase metade desses pacientes eles possam permanecer hipertensos após a cirurgia, tá? E aí a gente dá continuidade ali ao protocolo de tratamento da hipertensão. A gente precisa repetir os testes bioquímicos após 14 a 28 dias após a cirurgia para verificar se ainda há doença remanescente. E é muito importante, gente, ressaltar que os resultados dos testes bioquímicos pós-operatórios normais, eles não excluem a doença microscópica restante. Por isso que os pacientes eles não devem ser ali mal informados que estão totalmente curados e que nenhum acompanhamento adicional é necessário, tá? O acompanhamento periódico a longo prazo, ele é recomendado para todos os casos de feocromocitomas e paragangliomas. E agora, por último, né, falando sobre o tratamento de radioquimioterapia. Será que a gente pode utilizar esses tratamentos? Então, a resposta é sim, gente. Tanto a radioterapia quanto a quimioterapia, ela pode ser utilizadas em alguns casos. Então, falando primeiro sobre a radioterapia, né, a ablação por radiofrequência. A ablação por radiofrequência, ela pode ser utilizada em pacientes com doenças metásticas, tá? Nos casos em que a cirurgia ela ali não é viável. Tá? A ablação por radiofrequência ela tem sido utilizada com sucesso em metástases hepáticas e ósseas. A radiação de feixe externo, por exemplo, é uma modalidade de tratamento comum em pacientes com paragangliomas de cabeça e pescoço, quando ali não é possível realizar a cirurgia. Tá? Já em relação à quimioterapia, a quimioterapia tradicional com ciclofosfamida, vincristina e dacarbazina, ela tem sido utilizada, né? Ela é utilizada com mais frequência ali nos casos com tumores progressivos e amplamente metásticos, tá? A quimioterapia com esses medicamentos é geralmente bem tolerada por longos períodos, mas a gente pode tentar aumentar o tempo entre as doses em pacientes que desenvolvem toxicidade também, tá? É muito importante que os médicos que vão utilizar a quimioterapia ali como um tratamento de escolha para esses casos estarem cientes das complicações que potencialmente podem ser fatais decorrentes ali da liberação excessiva de catecolaminas. E por quê, gente? Porque as células tumorais elas são destruídas, né? Geralmente ali nas primeiras 24 horas, e por isso o paciente ele deve ser monitorado de perto ali, preferencialmente uma unidade de terapia intensiva, principalmente em pacientes com doenças extensas e altos níveis de catecolaminas na linha de base.
E com isso nós finalizamos esse assunto sobre os feocromocitomas e também sobre as causas de hipertensão endócrina, tá? Então na semana que vem vamos trazer um novo tema para vocês, então fica ligadinho aqui. E lembrando vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal, então acesse agora mesmo, né? Os vídeos eles estão disponibilizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos e você conseguir encontrar realmente o conteúdo que mais interessa a você. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.